Olá, pessoal, vamos então iniciar o estudo dessa norma pelo requisito 4, né? Nós vimos no módulo anterior que os requisitos 0, 1, 2 e 3 são requisitos introdutórios e nós começamos efetivamente a trabalhar os requisitos a partir do 4. Bom, o que nós vamos encontrar nesse requisito 4? A primeira grande mudança da norma, onde ela vai falar de contexto da organização. Lembram do PDCA que nós vimos no módulo anterior? Aquela borda que eu falei para vocês, pessoal, essa borda cinza, ela é nova. Eu tenho aqui na minha lateral o requisito do cliente entrando, mas eu vou ter aqui o contexto da organização e as partes interessadas. Então, o que é esse contexto, pessoal? São questões internas e externas que vão interagir, que vão fazer parte do propósito da organização, né? Então, quando, por exemplo, a gente trabalha lá no curso de formação de auditor interno, eu trabalho uma ferramenta especificamente dentro desse módulo para fazer com que os alunos consigam levantar esse contexto, né? Ou seja, que questões internas podem de alguma maneira prejudicar o meu negócio ou me trazer uma oportunidade também. Não posso pensar só no lado negativo, às vezes vai me trazer uma oportunidade. E que questões internas também podem fazer isso comigo? Então, lá no curso, eu geralmente pego esse contexto e trago uma parte mais operacional, onde eles conseguem, através de uma ferramenta, fazer esse levantamento. Isso é muito importante. Por quê? Porque você precisa levantar isso para você entender como isso se materializa, né? Para que você possa implementar na sua empresa e também para que você possa auditar futuramente, né, esse processo. Então, a primeira coisa é o 4.1. Como é que a organização entende o seu contexto, né? O outro ponto importante, outra grande novidade dentro do requisito 4, é a necessidade e a expectativa das partes interessadas, ou seja, quem são as partes interessadas que vão interagir com o meu negócio? Aqui eu coloquei até alguns exemplos para vocês, ó. Mercado, concorrente, sociedade, acionista, funcionários, fornecedores. Mas não é só levantar a parte interessada. O que essa parte interessada quer de nós? Qual é a necessidade? Qual é a expectativa que elas têm em relação ao nosso sistema de gestão? Perceberam? Perceberam a visão estratégica que a norma está nos forçando nesse requisito já inicial? E a partir do momento que a gente define esse contexto, essas partes interessadas, nós vamos conseguir definir o nosso escopo do sistema. Porque muitas vezes o escopo, ele é uma decisão estratégica, né? Então não é por pouco que o escopo vem nessa sequência. Ele é uma decisão estratégica. Exemplo, a minha empresa, ela tem várias filiais e aí eu não consigo montar um sistema de gestão uniforme no primeiro momento para todas as filiais. Por onde eu começo? Às vezes o contexto vai me levar, olha, eu vou começar pela filial de Recife porque lá nenhum dos meus concorrentes é certificado e eu terei um diferencial competitivo de mercado. Isso pode ser uma decisão que venha justamente da sua parte interessada também, né? Isso é o contexto. E que seria? Como poderia vir da parte interessada? Por exemplo, lá em Recife, eu tenho um cliente que me sinalizou que se eu fosse certificado, ele me disponibilizaria mais serviço, né? Ou ele iria consumir mais o meu produto. Então, olha o escopo nascendo da parte interessada. Então, não é por acaso que o 4.3 ele vem nessa sequência. Ele vai nascer, né? Ele vai nascer desse contexto, né? E aí, olha, pode ser um contexto legal, cultural, de mercado, competitivo, social, econômico, tecnológico. Esse contexto vai me fazer justamente enxergar e definir esse meu escopo, o meu escopo de serviço ou de produto, a localização geográfica do meu escopo, ou seja, esse limite que a norma estabelece e define. Lembrando que o escopo é a atividade. Lá no curso de formação de auditor interno, eu trabalho com os alunos o escopo, para a gente poder entender as diferenças de escopo. O auditor interno ele tem que ter essa capacidade de enxergar o escopo e perceber, por exemplo, se o planejamento de auditoria que ele fez cobre todo o escopo. Isso é mandatório. A auditoria interna tem que cobrir todo o escopo, né, do sistema de gestão. E aí é importante ele ter essa devida noção do que é o escopo, como ele se estrutura e se todo aquele escopo está contemplado no seu planejamento de auditoria, ok?
Bom, e aí a gente chega no último requisito do requisito 4, que é o sistema de gestão da qualidade. A norma já falava em sistema de gestão baseados em processos, vocês lembram disso lá na versão 2008. O que nós vamos ter aqui são algumas novidades, né? Toda vez que a gente fala de processo, a gente vai ter aqui, olha, a origem, né, que seria a entrada do processo, né? Tudo aquilo que eu preciso, por exemplo, para que o meu processo ele ocorra. Então aqui, por exemplo, ó, são os processos anteriores. Então, eu preciso, por exemplo, se eu estiver falando de um processo de recursos humanos, eu preciso aqui de uma demanda, né? Eu preciso que a operação me demande contratação ou me demande treinamento para que eu tenha essas possíveis entradas aqui, né? E aí, baseado nessas entradas, eu vou ter a realização da atividade, eu vou ter a saída e o destino, ou seja, para onde aquele processo está me levando. Se a gente olhar aqui, por exemplo, esse exemplo, ó, a gente está falando aqui, ó, de fornecedores e clientes, né, e outras partes relevantes, que é a origem da nossa entrada. E a gente vai ter aqui, olha, materiais, energia, informação, é tudo aquilo que a gente precisa para fazer que a atividade funcione. Como saída, eu vou ter o produto e no final eu vou ter o destino, que vai ser a ida para o cliente. Gessiaro, então o que tem de novo nesse 4.4, né? A norma vai pedir, pessoal, que a gente estabeleça recursos para que esse processo funcione, e a norma vai pedir também que a gente estabeleça como nós vamos monitorar esse processo. E por último, o link entre os riscos e oportunidades e o processo. Mas isso a gente vai falar lá na frente no requisito 6, tá? Mas a norma já vai pedir para que qualquer risco e oportunidade que eu identifique lá no módulo 6, no requisito 6, que a gente vai ver no módulo, no próximo módulo, né? Depois do 5, isso faça um link com o processo. Então, o meu macrofluxo, ele permanece. E aí, o que é que eu vou ter depois? Eu vou ter a inclusão do recurso, que recurso eu preciso para fazer com que esse processo funcione, como eu vou medir esse processo, a norma vai falar isso, né? Ela vai pedir para que a gente coloque como a gente vai monitorar, como nós vamos medir, né? O método de medição, por exemplo, e também que riscos e oportunidades estão atreladas a este processo. Fechado? Bom, de uma maneira rápida, esse é o nosso módulo 4 e essas são as principais mudanças que nós temos em relação à versão 2008. Fechado?